Bom, gente, vamos começar os nossos trabalhos. Olha, no segundo bloco vem o Juliano com as notícias locais. Temos ainda a presença hoje do Marcelo Dias, né, o pessoal lá do Marconi, com título obtido agora nas competições da Liga Estudantil. O programa hoje está recheado de coisa boa. A primeira delas está aqui ao meu lado, o presidente da Câmara, Ticiano, querido amigo. Que bom. Então, olha, quando a tua assessoria confirmou a sua presença, eu fiquei feliz, confesso que fiquei muito feliz. Um grande amigo, uma pessoa importante, um jovem talento na política. Obrigado pelo carinho de atender o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Ulisses, você que é meu professor, Câmara Esportiva, referência no esporte aqui na cidade. Então a gente fica por dentro de tudo que acontece na cidade, no esporte, através do Câmara Esportiva. Legal. A gente sabe que é difícil, né, saber das informações, a cidade é muito grande, não tem canal aberto. Sim. Então quando a gente quer atualizar as informações do esporte, como você mesmo disse agora, liga no Câmara Esportiva. O Marconi, né, um grande incentivador, sim, Comercial Esperança, são incentivadores do esporte. Então é bem bacana ficar sabendo das notícias. E aí é um orgulho para mim estar aqui te prestigiando. Que bom. A gente fala do Ticiano atleta, que tem esse lado dele de atleta, né? Defendeu as equipes de Guarulhos da natação. Sim. Tínhamos uma equipe, eu, Maria Rita, Beth, e o Ticiano, jovenzinho, né, praticava natação lá no João do Pulo. Aprendi a nadar lá, Ulisses. Defendendo as cores da cidade, participando de competições importantes, jogos regionais. Na época da Aguaru. Aguaru. Participei da época da Aguaru, jogos abertos, sim, jogos regionais, Campeonato Paulista. Classifiquei algumas etapas longe. E atleta comprometido, viu, gente? Guarulhos era a capital nacional do esporte amador. Eu cheguei a nadar em outros estados, sim, em outras cidades, Votuporanga. Uma vez eu fui de Kombi da prefeitura para Votuporanga. Era Campeonato Paulista. Era muito legal. Competições importantes. Ticiano, acho que vale a pena a tua presença aqui. Temos telespectadores aí ávidos, né, em conhecer um pouquinho mais do Ticiano. Então acho que é oportuno. Nunca é demais você contar um pouquinho da sua história, né? Vamos fazer uma síntese aí da sua biografia. Eu estava olhando lá na sua biografia, que peço já conhecer parte dela. Você é nascido em Juazeiro. Conta um pouquinho sobre Ceará. Isso. No Ceará. Na verdade, eu fui gerado em São Paulo, né? E aí minha mãe foi grávida pro estado do Ceará, montou um restaurante lá com minha família. E minha irmã é mais velha do que eu, 2 anos. Teve alergia lá, não se adaptou ao clima. Minha mãe decidiu voltar. Então minha mãe foi com 6, 7 meses de gravidez pro Ceará. Eu nasci no Ceará. Com 3 meses de idade, minha mãe retorna para Guarulhos. E aí eu me sinto mais guarulhense do que... Mas sou nordestino, né? Sim. Tenho orgulho, as raízes nordestinas. Tenho familiares para lá. Legal. Morei ali na rua da USEG, de um clube. Sim. Então a gente ficava vendo ali o beisebol, né? Sim. A bolinha caía para fora da USEG, a gente criança lá pegava a bolinha e aprendia a nadar no João do Pulo. Legal. Então um clube da cidade... o esporte público, né? A gente vê o quanto que ele é importante. Muitos amigos daquela época, né, foram para caminhos errados. Sim. E o esporte me tirou da rua. Sim. Sou de família humilde, então eu dou graças a Deus que está aqui. O esporte, disciplina, educação. Você sabe que lá a disciplina, né? Sim. É amizade, então colhi bons frutos do esporte. Estamos falando da sua origem, né? Sim. Nascido lá em Juazeiro. Eu li aqui na ficha, você nasceu no dia 22 de abril de 82, ou seja... Dia do Descobrimento do Brasil. Pois é. Descobrimento do Brasil. E aí, fazendo umas continhas, no dia do seu nascimento, o Brasil comemorava 482 anos. Isso. E quando fez 500 anos, eu fiz 18. Pois é, olha só que maravilha. Bem coincidentinha. E assim, até hoje, eu gosto da data do meu aniversário, mas principalmente pelo descobrimento do Brasil, uma data muito importante para o Brasil, né? Que a gente sabe aí que a gente... os portugueses chegaram aqui, então para a gente é um orgulho ter... Legal. Seus pais são vivos? São vivos, meu pai e minha mãe moram em Guarulhos. O nome do papai e mamãe? Meu pai é Francisco Francinetti, cearense, e minha mãe Maria Marleide. Um abraço, né, aos pais do nosso presidente da Câmara. Que orgulho, hein? Minha mãe Senhor Francisco e... Marleide. Marleide, um abraço aqui do Ulisses. São cabo eleitorais, ferrenho ali na região da Vila Flórida, Bom Clima. E você tem irmãos? Tenho uma irmã que mora em São Bernardo do Campo. Ela nasceu em São Bernardo, é mais velha que eu. Meu pai tem uma casa em São Bernardo. Legal. Então, meu pai de São Bernardo foi para o Ceará, do Ceará veio para Guarulhos. Então, minha irmã é de São Bernardo, mora lá até hoje. E minha irmã também é viva, Tatiane e Ticiano. Legal. Tenho certeza que a prática do esporte também proporcionou uma possibilidade bacana, que foi uma escola de nível superior. Você é formado em Direito, não é isso? Sou formado em Direito, graças ao esporte também, né? E o programa, é importante falar isso para quem está nos escutando, porque a minha possibilidade de estudar em uma escola particular
foi através do esporte. Então, eu estudei no Crispiano Soares, no Bom Clima, no Padre Conrado, conseguimos uma vaga com muito sacrifício no SESI, em 98, quando o SESI veio para Guarulhos, e aí do SESI, o professor Naim, junto com a Beth, no João do Pulo, me ofereceram a bolsa de estudo, fui estudar no Colégio Progresso. Porque representava a escola também em eventos importantes Em eventos, do esporte. aí, Olimpíadas Colegiais. Olimpíada Colegial, mais forte. E mais tarde eu fui salva-vidas nas Olimpíadas Colegiais. Sim. Como eu era atleta da Eu cidade. ia nos ajudar lá. Aí a gente pegava voluntários Sim, ali para conseguir ter um evento de excelência, né? E uma relação importantíssima, essa ferramenta do esporte. Fui salva-vidas com você, com o Ulisses apitando lá os campeonatos. Apitando as competições, né? Isso mesmo. Bom, e aí, né, essa origem maravilhosa, lutando, né, buscando posições importantes, e aí você se torna um grande empresário na área de transportes, é isso? Comecei com minha esposa, nós montamos um buffet infantil ali na região do Bom Clima mesmo, depois vendemos para o sócio, aí montamos um restaurante, e aí depois eu vendi e comprei meu primeiro caminhão. E aí no caminhão foi aumentando, montamos uma sociedade, chegamos a ter mais de 12 caminhões, carreta e caminhões. Tivemos contrato em Guaratuba, Paraná, no Rio de Janeiro. Mas você já estava casado? Já estava casado. Aí deixa eu mandar um beijo para sua esposa. A Thaís. Que é a Thaís, né, Thaís? Contando também um pouquinho da sua história. A Thaís foi da ginástica olímpica e foi... Vocês se conheceram no esporte ou não? No Colégio Progresso. No Colégio Progresso. No Colégio Progresso. E aí eu formei minha família lá no Colégio Progresso. Legal. Só para fazer um parênteses aí, né, nessa conversa gostosa, Thaís, que é filha do Edmilson, americano. Aliás, um abraço, que também foi atleta, né? Foi atleta da Uimpro. Da Uimpro, atleta do futsal. Então, todo mundo praticando esporte na família aí, do americano. E aí eu fui para o ramo de logística, depois comecei a auxiliar o americano na questão do transporte coletivo de passageiros, do táxi e tudo, e foi surgindo as oportunidades nesse ramo. E aí, nesse ramo mesmo, eu fui trabalhar com o prefeito Guti, na Secretaria de Trânsito e Transportes, no primeiro mandato, como secretário adjunto. Legal. Houve a possibilidade de eu assumir a secretaria por alguns dias, e aí foi um exemplo para todos os secretariados, para toda a cidade. Fui convidado para trabalhar com o governador Márcio França, no Detran, também na área do trânsito e transportes. Também fiz um trabalho bem bacana. Aí você deixou aqui a administração, Deixei a administração. E foi para o Estado. O Guti era prefeito, né? E fui para trabalhar no governo do Estado, primeiro mandato. E aí o Márcio França, governador, ele não foi reeleito. Aí quem assumiu foi o Dória. O Kassab me ligou, pediu para eu ficar no Detran naquela ocasião, mas eu tinha aquela intimidade política com Caio França e decidi deixar o governo do Estado. Aí depois de 3 meses eu voltei para Guarulhos no DTI, Departamento de Transportes Internos da Prefeitura. Cuidei da frota da Prefeitura, assumimos com 4 ambulâncias do SAMU, era um caos. Entregamos com 23 ambulâncias operando, virou referência também. Fui convidado para assumir a Secretaria de Serviços Públicos, mas eu queria ser candidato a vereador. E aí não assumi a Secretaria de Serviços Públicos, fiquei como chefe de gabinete do secretário na ocasião. Fui candidato a vereador. E era o Edmilson? Não. Já era o Rodney. O americano, nessa época, estava indo para a Secretaria de Governo. Então, ele sairia da Secretaria de Serviços Públicos e eu assumiria. Mas aí preferi não assumir. E aí, porque após 6 meses eu teria que me afastar para ser candidato a vereador. Então, quando eu estivesse aprendendo o que seria Secretaria de Serviço Público, eu teria que me afastar. Então, naquela ocasião, eu fiquei como chefe de gabinete do secretário na época do Rodney, que até hoje é secretário. Fui candidato a vereador, estourei de voto, fui o segundo mais votado. E aí teve uma influência do americano? Sim, é o meu padrinho político, né? Eu trabalhei com ele no gabinete de 2003 a 2007 no gabinete do americano. Então, aprendi muito a gerenciar um gabinete, organizar as demandas da população, atender a população. O americano sempre foi muito ocupado e eu que fazia aquele primeiro atendimento ao povo na cidade. Então, as pessoas procuravam o americano, primeiro eu atendia, muita coisa eu já resolvia ali de cara, muita coisa precisava do vereador. Então, eu fui aprendendo ali o serviço do vereador. Maravilha. Para mim não ser indelicado, né? Com a Thaís, com você, papai e mamãe, tem os 3 filhos, né? 3 filhos. O Gustavo de 21 anos, a Júlia de 18 e a Jordana de 9. Aliás, Gustavo, papai me falou aqui que você que cuida do marketing, que opera, né? Olha, parabéns, hein? Parabéns, a gente acompanha aí. Próxima vez que eu vim, eu vou trazer ele. Pode trazer. Pode trazer, vai ser um grande prazer. Ele gosta dos bastidores aqui. Vamos entrar direto, mais especificamente na política, presidente. Primeiro mandato, você estava pelo Cidadania. Cidadania. Uma votação esplêndida,
8.270 votos, na época já o segundo vereador mais votado da história de Guarulhos, é isso? Na época eu fui o segundo vereador mais votado daquele pleito, do mandato. Tá, do pleito. Hoje, nesse próximo mandato, agora eu fui o mais votado da história da cidade. Então tá. E vereador o mais votado, né? Vereador com mandato, eu sou o mais votado da história. O delegado Mesquita foi o candidato mais votado e se torna vereador agora. Tá. Vamos voltar um pouquinho atrás, vamos continuar falando do primeiro mandato, porque tem aqui, foi a 18ª legislatura, e você se elege presidente para o biênio 23-24, exatamente no dia 15 de dezembro de 2022. Muito sacrifício. Eu lembro, foi uma luta. A presidência da Câmara ali quem vota são os próprios vereadores. Sim. E no primeiro biênio, o ex-presidente não compactuou ali com os nossos anseios dos vereadores. E a gente sabe que é uma casa democrática e muitas decisões pontuais não foi conversado com a casa. Então, a partir daquele momento, eu me desprendi ali da chapa que foi eleita no primeiro biênio, né? E aí comecei a fazer uma carreira meio que solo. Sim. E aí inventei de ser candidato à presidência da Câmara. Nunca um vereador de primeiro mandato como eu teria chance de ser ali considerado novato, né? E aí foi uma luta, 1 ano e meio de briga, porque a presidência da Câmara se decide nos últimos dias. Por exemplo, teve eleição agora, nos últimos dias, agora que decide quem é o presidente. E aí eu comecei a falar e sofri as represárias internas, né? Quer ser presidente? Quem é esse cara? Chegou agora, aquela coisa novo, toda. Né? Inexperiente, né? Hoje você tem 42, não é 42 isso? anos. Tinha 40 anos, 40. Né? E aí eu fui capitalizando ali os vereadores que estavam também tristes com a administração. Tive 11 ações na justiça para poder ser candidato. Liminares, então em momentos não teria chance, em outros momentos teria chance. Venci a presidência da Câmara. Não desistiu dessa corrida. Por 25 votos a 9, né? Teve uma chapa de oposição que era do PT, junto com o ex-presidente. E aí venci de 25 a 9. E aí mesmo vencendo, ninguém acreditou. Falou, esse cara vai fazer uma má administração. Fizemos a Câmara mais econômica da história, né? Economizando dinheiro público e devolvendo para o prefeito administrar a cidade. Então foi cerca aí de... A gente chega aí quase 40 milhões agora no final do ano. Entendi. Nesse seu primeiro mandato, o projeto que ele não terminou ainda, né? Sim, até dia 31 de dezembro. Dia 31. Primeiro mandato. Tem projetos interessantes. Aliás, o telespectador pode estar perguntando, Ulisses, você trouxe o presidente para falar. Eu acho importante a gente saber, né? Na verdade, ele está aqui para falar de esporte, que é o nosso assunto daqui a pouco, gente. Espera que tenha. Tem uma pauta bacana aí nas tratativas do esporte que o Câmara Esportiva proporciona para você, telespectador. Mas eu acho interessante contar um pouquinho a vida dele, entender todo esse encaminhamento, né, da vida política e profissional e pessoal do nosso presidente. Tem projetos importantes aqui, né? Eu pautei alguns aqui, presidente. Se for o caso, você acrescenta, me corrige. Tem o Catatreco, Pet Eterno, Ecopontos, projetos de defesa do animal, projetos interessantes para o autista, modernização de processos administrativos e transparência com ações na economia da Câmara Municipal, o Câmara Sem Papel, também achei isso, desburocratizar, né, gente? É tão importante isso. Mas tem uma agora que me chamou a atenção, divulgado há poucos dias, que é o qualidade no fornecimento de pães na escola. Achei isso maravilhoso. E você fala numa matéria que eu vi, o pão chega para a criança já totalmente comprometido, né? E aí você quer acabar com isso, que esse pãozinho chegue para a criança ali, né? A gente trouxe a discussão dos vereadores, né? Uma ideia aí, você fomenta as padarias da cidade, o comércio local e principalmente traz uma qualidade melhor na merenda da criança, né? Sim. Então a gente sabe que hoje tudo é industrializado. Sim. Até quanto é bom essas comidas industrializadas, né? Então muitas vezes você vê que o poder público ele fornece o alimento. Mas é o alimento adequado, né? Quanto tempo, né? Então, tá comendo miojo. O miojo é adequado? Sim. Então, a gente sabe que tem que ter ali a questão nutricional para atender o crescimento e a formação da criança. E o que é de uma tremenda responsabilidade. Né? Então, a gente vê que essas questões de pães aí, o pão vem congelado, né? Fica ali meses, a gente às vezes não sabe nem de onde vem. E aí a ideia seria ter o pão fresco, né?
tem o carboidrato Sim. da forma necessária e adequada ali. Então, é uma discussão que está na Câmara, vai ser discutido por todos os vereadores, mas que a gente fomenta o comércio local. E aí, a padaria, ela participa ali do Tem um chamamento. processo licitatório, né? Tem um processo licitatório, Ah. ela se qualifica ali com a documentação, Sim. com a qualidade do seu pão. Legal, E o maravilha. preço que a secretaria fizer, ela pode fornecer pelo mesmo valor. Então, diariamente, a padaria próxima da escola leva o pão fresco ali na escola. Então, se a secretaria paga R$1 no pão, a padaria vai fornecer R$1. Sim. Mas qual que é o detalhe? Todo dia, sem crianças, sem pãezinhos, todo dia... Esses projetos que eu citei tem mais, viu, gente? Aí tem o Catatreca, é referência, Sim. faz a limpeza, a zeladoria de toda a Maravilha. cidade, atende a cidade inteira. É comum você ver os políticos se apossarem desse projeto, porque é muito bacana. Então eles mesmos olham no site da prefeitura, a programação sai anual, ele pesquisa lá e ele informa o bairro dele. O próprio vereador lá da localidade fala, acaba ganhando com isso também. eu pedi lá pro prefeito, ele tá mandando aqui, mas na verdade tá ali no site da prefeitura, o pet eterno, antigamente o animal de estimação morria, era comum ver as pessoas jogarem um terreno baldio, ou enterrar em praça pública, minha mãe já fez isso comigo. Então quando o cachorrinho morria lá, o que você fazia com o corpo? Você ia na praça mais próxima, fazia uma vala, né? E ali você pode contaminar, às vezes o cachorro morreu com alguma doença, contaminar. E agora não, agora você tem um local para destinar o corpo corretamente, que é cremado depois. E você recebe uma muda, e essa muda você planta no seu jardim ou na praça pública. Maravilha. Então tem muito projeto bacana, quem puder acompanhar aí o nosso trabalho. Lógico. Eu sou o vereador que mais apresentou leis e aprovou na Câmara Municipal nesses últimos 4 anos. Que maravilha. A natação foi boa para o meu presidente. Luciano, vamos entrar agora no assunto que foi o motivo do convite, mas parabéns, né, por essa trajetória relâmpago e tão eficiente, né, um jovem tão maduro nessas questões que envolvem a nossa cidade. Eu tenho visto você dizer, eu faço porque eu amo a cidade que eu vivo. Né, isso é eu não tenho medo da derrota, né? Muitos, eu tenho que ganhar a eleição, então eu deixo nas mãos de Deus e do povo. Se o povo reconheceu o nosso trabalho, nos elegeu novamente, dobrei a votação, Liz. Então é o reconhecimento do nosso trabalho. Assim, como eu disse para vocês, eu tenho outros afazeres também na minha vida pessoal, né? Minhas empresas, minha família, minha esposa gerencia aí muitas coisas. Eu dou um abraço aqui para ela, depois ela vai falar, não me mandou um beijo lá. Manda um beijo pra Thaís, lá na então, Thaís. A Thaís que segura ali a família, mas assim, eu acho que O americano teve quantos filhos? Teve 2 meninas. 2 meninas, né? Uma mais velha, que é a Tati, que mora nos Estados Unidos, e a Thaís, né? Legal. E aí o que é bacana, que assim, você quando vira vereador, você vira servidor público. Sim. É para você servir o público. Com papel não se você servir dele. Então é fundamental, se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter uma cidade muito melhor. Maravilha. Né? Já vamos falar do seu segundo mandato. Bom, aí, olha, eu falo para você que nos acompanha, e acho que já comentei isso com você, presidente, o esporte organizado, né? E quando eu falo isso, as pessoas perguntam, Ulisses, mas não tinha esporte antes de 1970? Lógico, sempre teve, né? O esporte é praticado desde a época da nossa colonização, existem políticas públicas da época do Império, né? E Guarulhos não é diferente a isso, tivemos aqui trabalhos com esporte. Mas o esporte organizado, o que é isso? É justamente a empresa pública absorver essa atividade. Isso se dá a partir de 1970. Nós não tínhamos a Secretaria de Esportes, mas tínhamos a Secretaria de Educação, e ali se deu início às primeiras contratações de profissionais de educação física, a montagem das primeiras equipes representativas do município, as escolinhas. Então isso é 1970. Né? E aí foi um trabalho de tamanha envergadura, presidente, que não bastou 12 anos para que nós tivéssemos a nossa secretaria, né? Fruto desse trabalho. Né? De 70 a 1982 são 12 anos, então em 82 acontece a nossa secretaria. Em 82 eu estava nascendo. Estava nascendo, exatamente. E aí o esporte nosso teve uma evolução maravilhosa, Guarulhos, capital nacional de esporte amador, enfim. Né? E hoje continuamos com a nossa secretaria. Eu sempre puxo a orelha aqui, porque tem notícias boas, mas a gente quer sempre mais, porque a cidade é muito grande, 1.500.000 habitantes, uma extensão territorial imensa, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente sempre quer um olharzinho melhor para o esporte. E, presidente, vou falar isso publicamente, e falo com conhecimento, porque ali fiquei 40 anos. Em toda a nossa história, nunca tivemos, por parte do Legislativo,
um ato de tamanha envergadura, de uma responsabilidade tremenda, que foi você lá, como presidente, fazer uma economia, você vai falar sobre isso, e fazer uma remessa de uma quantia substancial, foram 12 milhões, para o executivo, com o compromisso de que eles investissem no esporte. E isso aconteceu, está em curso, duas reformas importantes, né? Tomeuzão e o Fioravante Ervolino. Queria que você colocasse para o telespectador como é que veio essa ideia, o porquê que você se sensibilizou em relação a isso, porque isso, presidente, eu insisto, foi inédito. Um monte de gente agora que você não quer ser o pai da criança. Mas, ó, foi esse aqui, viu, gente? Vou deixar bem claro aqui, né, tornando público, partiu dele essa iniciativa, formamos uma comissão, você nos fez um convite. Fomos até o prefeito. Fala um pouquinho sobre isso. Primeiro, obrigado pelo carinho e reconhecimento, né? É tão Não, difícil. Seria indelicado é tão se não tivesse difícil esse reconhecimento, né? E vir em público falar da maneira que você está falando, para mim é orgulho. E já valeu o meu mandato esse reconhecimento. Sim. Você que é da área do esporte, Ulisses, e batalha muito Sim. também. Então a gente sabe o quanto é difícil também ter investimento no esporte. Sem dúvida. Mas eu sei que cada R$1 investido no esporte são R$3 economizados na saúde. Perfeito. E aí, quem é atleta uma vez, é eternamente atleta. Vai sempre praticar o esporte, vai sempre cuidar da sua saúde. Sim. Isso, no futuro, é um doente a menos no hospital. Sim. E, principalmente, tirar as nossas crianças da rua. Sim. Eu acho que a capacidade do Tomeuzão hoje de atendimento, uma área humilde da cidade, a gente sabe ali, a Vila Flórida, né? Tem a comunidade. Então, se a gente tiver atividades esportivas para as crianças, eu, através do Guarulhense, a gente atende mais de 600 crianças, junto com o presidente Carlinhos. Sim. Né? Eu sou padrinho do abraço pro Guarulhense. Carlinhos, sim. Eu sou padrinho lá, a gente tem atividades diariamente na quadra, que a gente tem uma concessão. E a ideia do Tomeuzão e do Fioravante é justamente essa. Agora, a gente sabe também que a gente não tem recurso. Qual que é hoje o recurso que a Secretaria de Esportes tem? Né? Não, publiquei aqui outro dia. Tem na tela aí, daí? Porque, olha, você que nos acompanha, o recurso para 2025 foi colocado à disposição do futuro mandatário por esse governo, não é isso? Então está lá, presidente, está lá. 2025 são 7 milhões, tem uma contingência de 20%, 400. Sobra, presidente, e você que nos acompanha, 5 milhões e 600. Só eu consegui 12 milhões agora. É por isso que eu estou fazendo esse paralelo. Né? É 2 anos de funcionamento da Secretaria de Esportes. E esse dinheiro, para você que nos acompanha, é para custeio, não dá para investimento. Male para as responsabilidades da pasta, da secretaria. Jogos, federação, confederação, viagens, taxas de arbitragem, manutenção das praças. É desse dinheiro aí, gente. Quando eu falo investimento, é novas praças esportivas, e com esse orçamento, por hora, não dá para se pensar nisso. A certeza é que não vai ter nada novo, né, com esse orçamento. Então, e aí, esse socorro que o presidente deu, então, foi de um valor tremendo. Agora, imagina se nós conseguíssemos fazer isso todos os anos. Né? Então, nós teríamos ginásios novos, equipamentos novos, atenderíamos a cidade. O que está salvando a cidade ainda são os céus, Sim. que é da Secretaria de Educação. Porque senão não teria atividade esportiva na cidade, né? Então a gente conseguiu aí esse recurso. Foi uma economia lá que o presidente fez com os seus pares assim, lá, é isso? A gente tem o duodécimo, a Câmara recebe, e aí a gente cortou algumas regalias ali. E aí, conversando com os demais vereadores, todos concordaram. Quero agradecer todos os vereadores. São 34, 34, todos os vereadores que compactuaram com essas economias, né? Parabéns aos que apoiaram. Lá a gente tornou a Câmara sem papel, que a burocracia do andamento do processo legislativo emperra tudo. Então, você tem um vereador que está na região dos Pimentas. Ele, para assinar um parecer, ele tem que vir até aqui o centro. É 1h30 para vir atravessar a cidade, 1h30, tão famoso trevo, para voltar. E hoje não, hoje o vereador assina do próprio equipamento dele, do próprio celular dele, ele assina qualquer documento. Então, isso você tira a burocracia e agiliza o processo legislativo, fazendo economias, e essas economias eu não posso usar para minha casa, eu não posso usar para a sua casa. E aí o bom trâmite com o prefeito, essa é a grande vantagem de ter um prefeito que escute os vereadores, que escute os parlamentares. A gente conseguiu destinar uma boa quantia para o esporte. E foram 12 milhões. 12 Vamos milhões. traduzir isso aqui, né? 12 milhões. Para o telespectador entender todo esse processo. 12 milhões e aí com destinação já específica. Aí nós juntamos os esportistas. Vamos lá, né? Aí o que vocês acham? Aí eu prefiro que invista nisso, a outra. E aí foi um acordo comum dos esportistas, a gente deu voz para os esportistas da cidade. O Ulisses também teve presente, e outros esportistas,
outros grupos, né, de esportes da cidade, de todos os segmentos. Sim, de uma forma É democrática. bacana falar sim. que não era só o pessoal do futebol, Não. só o do vôlei, só o do handebol, era todos Personalidades os importantes do importantes, esporte. históricas, né, Sim, na cidade, sim. que lutam muitas vezes do próprio bolso. E a gente viu ali que o maior anseio era ter algum equipamento, algum ginásio Sim. que atendesse. E o ginásio que a gente tem hoje, que poderia ser feita a reforma com a quantia, seria o Tomeuzão. Então, fizemos uma ata ali da reunião, marcamos com o prefeito, apresentamos para o prefeito nos atendeu. Temos imagens aí, gente, do É, ginásio do Tomeuzão. O prefeito nos atendeu, Ulisses, e aí ele se comprometeu que caso a Câmara devolvesse aquele valor mesmo, ele investiria 8 milhões no Tomeuzão E 4 milhões, e 4 milhões no Fioravante A gente descendo. vai falar sobre isso. 10 anos fechado Sim. o Tomeuzão. Hein? Teve uma situação de anúncio aí, até está no ponto aí, te mandou um abraço, o Wilson, atleta olímpico. Aliás, um abraço, Wilson, obrigado pela participação. Mas ele quer chamar a atenção para uma situação, e aí depois o presidente faz uma avaliação do que ele vai falar. Pode soltar, Raí. Bom dia, amigos do Câmara Esportiva. Bom dia, Ulisses, Tacinho, Juliano, todos que estão acompanhando o programa nesse momento. Queria aqui dar também o meu bom dia para o nosso querido vereador Ticiano, rapaz novo, vereador atuante, vereador que conseguiu muitas benéficas para o esporte de Guarulhos, principalmente agora nessa questão do ginásio Pascoal Tomeuzão, Fioravante Ervolino também. Conseguimos aí, através de um movimento feito por vários atletas, vários professores, profissionais do esporte, junto ao Ticiano, que com muita maestria conseguiu fazer uma economia muito grande da Câmara Municipal de Guarulhos, direcionando não somente para o esporte, mas também para a saúde, aí, na reforma, ajudando, auxiliando aí vários hospitais. Queria fazer uma pergunta para o nosso vereador, né? Por ocasião da nossa visita ao gabinete do prefeito, o Guti, nós tivemos fazendo parte da comitiva do Ticiano, né? Vários coordenadores, atletas, né? O Câmara Esportiva esteve presente também. Nós conseguimos lá, graças ao Ticiano, que em torno de 8 a 12 milhões fossem encaminhados para a reforma do Tomeuzão e do complexo do Fioravante Ervolino. Pois bem, ficou prometido para o dia 8 de dezembro a entrega do Tomeuzão como do Fioravante. Nós sabemos que a cidade passa por dificuldades financeiras, é comum no final de cada gestão, no final de cada ano, ter vários compromissos, tudo, e acabamos não tendo na notícia nenhuma informação em relação à entrega das obras. Muito menos pudemos fazer uma visita ao Tomeuzão para verificar como é que estão as obras e realmente o que está sendo feito. Nessa ocasião que estivemos no gabinete, foi o que ficou acertado entre prefeitura, através da Secretaria de Obras, através do compromisso do prefeito Guti, foi que o ginásio Pascoal Tomeu passaria por uma reforma completa, incluindo a reforma de uma das torres para sediar, para poder fazer parte da Secretaria de Esportes. Uma outra torre seria um alojamento para atletas e mais alguns setores nessa torre de iniciação esportiva. A pergunta que fica é a seguinte: realmente sabemos que ficará para o ano que vem a entrega dessas obras, mas está sendo feito na sua totalidade o que foi comprometido? O que dizia respeito a estes investimentos? Porque na presença do secretário de Obras, ficou acertado que tudo isso que eu comentei agora, a reforma completa do Tomeuzão e a reforma de uma torre, inclusive com elevadores, ar-condicionado, tudo que é necessário para poder estar recebendo a equipe de profissionais da Secretaria de Esportes. A minha preocupação vem de encontro ao anseio de várias pessoas que estão nos perguntando, que estão aguardando a entrega dessa obra. Essa obra vai ser entregue na totalidade, porque os recursos que foram direcionados para o Tomeuzão e Fioravante, foi dito que daria para ser feito esta entrega. Essa entrega vai ser total ou parcial? Fica aqui a minha sugestão, que nós fizéssemos novamente uma vistoria ao Tomeuzão, adentrássemos lá para verificar realmente o que está sendo feito. Caso não esteja sendo mexido na torre ainda, está garantido essa questão da instalação da Secretaria de Esportes lá?
A nossa preocupação é referente à questão da ocupação. Porque se simplesmente for entregue somente o ginásio, corre o risco de acontecer o que já aconteceu anteriormente. Invasões durante a madrugada, deterioração, roubo de materiais, de equipamentos. Quando a gente ocupa o espaço, a coisa se torna diferente. Tendo lá uma Secretaria de Esportes, terá também a questão dos controladores de acesso, teremos também uma iluminação condizente ao próprio municipal e uma ocupação melhor. É um espaço muito grande, tanto dentro como fora. Essa é a minha pergunta. Vereador Tiziano, você tem alguma notícia referente a como está o andamento das obras e realmente o que está sendo feito lá dentro? Obrigado, aproveito a oportunidade para desejar um ótimo Natal e um Ano Novo a todos. Um grande abraço. Wilson Davi, professor, atleta olímpico de Guarulhos. Aliás, de volta aqui para o estúdio, né? Parabenizar publicamente o Wilson, que fez aniversário ontem. Sim. Ah, legal. Tá em Wilson festa, é né, referência. Wilson, obrigado pela sua participação, viu? É isso aí. O Wilson tem completa razão, né? Ele foi atleta olímpico, é um orgulho, é uma referência do esporte para nós. A gente viu ali atrás dele a tocha olímpica, né? Então, para mim, eu desde que me conheço por gente, eu acompanho o trabalho do Wilson e sempre estou pegando sugestões dele, né? A gente fez uma pressão naquele momento para que houvesse um anúncio de uma possibilidade de prazo de entrega. Sim. A gente sabia que tinha um recurso, o recurso estaria na mão do Poder Executivo. Quando que vocês conseguem entregar essa obra? Mas a gente sabe como que funciona o poder público. O poder público é diferente do privado, né? Porque quando falta algo aqui, você tira do bolso, Ulisses. E compra ali logo, troca essa lâmpada, porque a gente vai começar o programa, depois a gente vê como que é certo. No poder público não é assim. Você tem que prever que essa lâmpada vai queimar 6 meses antes. Porque se for para comprar uma lâmpada, tem que passar na licitação. E se você comprar e doar, você tem que fazer um termo de doação para o poder público. Você, por que você doou? Mas estava pagando. Não, mas não pode entrar qualquer recurso de qualquer lugar. Eu não sei se você roubou dinheiro e pôs aqui. Tudo é justificado e tal. E essa parte burocrática, a gente vê que atrasou mesmo. A gente fica triste porque foi dado um prazo para nós. Sim, nós tivemos o programa esportivo, inclusive participou. Foi estipulado um prazo. Esse anúncio feito pelo prefeito, né? E aí, o que alegaram foi... A vontade era entregar no aniversário da cidade. Que já foi agora dia 8. Alegaram que justamente foi essas questões. Por exemplo, o Fioravante... vão ser feitas 2 pistas de skate padrão olímpico na entrada do ginásio ali. Ele já foi cercado e tal. E a remoção de árvores do local foi burocrático, porque você precisa de laudo da Secretaria do Meio Ambiente, precisa da CETESB. E esse processo demorou, então atrasou o início da construção da pista de skate. Fora isso, o Tomeuzão, idem. Agora, a gente sabe que o recurso foi lá. Olha, temos imagens do Fioravante. Boa, produção, obrigado. Mas estão mexendo lá, eu passei lá ontem. As árvores foram a obra não está parada, né? As árvores foram remanejadas, mas como o Wilson também diz, a gente não sabe qual que é a intenção do próximo governo e do atual governo. Eu vou entrar nisso daqui a pouco. Porque quando eu tenho um dinheiro que vem da Câmara Municipal, esse dinheiro pode ser usado para qualquer coisa. Ele não é obrigado a ser usado para o Tomeuzão. Então a gente sabe sim que a responsabilidade fiscal é do prefeito. Caso ele precise do dinheiro, põe em outro lugar. Qual o risco desses 12 milhões de repente ter uma outra... Não, né? Eu não falo que... Não corre o risco de desviar o dinheiro, mas corre o risco do dinheiro ser usado para outra coisa. A gente sabe que, final de governo, o que eu vi? O prefeito Guti mandou para a Câmara a PPI, que seria a anistia de multas e juros para quem deve para a municipalidade. Qual que é a ideia ali? Quando o prefeito faz um orçamento da cidade, ele fala, o ano que vem eu tenho 7 bilhões para gerenciar a cidade. Se ele só arrecada 3, ele tem que mudar o andamento deles. E aí no final do ano ele faz meio que, até o Guti anunciou como um Black Friday. Então ele faz uma promoção. Gente, paga que eu preciso pagar as contas. Como não entrou, não conseguiu aprovar na Câmara Municipal essa PPI, pode ser que o prefeito use, porque também não vai dar tempo concluir 100% das obras. Então a gente tem até dia 31 de dezembro o mandato do prefeito Guti. O compromisso dele é entregar o Tomeuzão. Mas não bastando isso, o que eu fiz? Eu estou me aproximando do prefeito eleito, Lucas, e ele tem esse compromisso de concluir o Tomeuzão, né? A gente sabe que pode não entregar 100%. E agora sim, Ulisses, o que eu quero dizer para quem nos escuta, até para o Wilson, que a prioridade dos governos mudam, né? Então hoje a prioridade do Guti é entregar o Tomeuzão. É o que ele quer fazer para o esporte e estava no plano de governo dele. Agora, a gente não sabe se o próximo governo que assume, se ele vai querer levar a secretaria para lá ou não.
Porque se você de casa vira prefeito, você pode falar, não, a secretaria não vai mais mudar, porque essa promessa era do outro prefeito, não é minha. Não vai mudar para lá, vou deixar aqui. Então pode acontecer isso. Agora, nós esportistas, né, eu como vereador, eu vou fiscalizar. Lógico. E vou pressionar para que a Secretaria de Esportes vá para lá, sim, devido ao investimento de reforma. Sim. Se tiver atividade diariamente, a gente vai conseguir atender as crianças, atender o esporte da cidade. É um ginásio que serve até para grandes eventos, a gente sabe disso. Sim. A capacidade do Tomeuzão é histórica na cidade, sim, então a gente vai estar cobrando isso. Agora a gente tem que cobrar também do próximo prefeito, tomara, né? Para que leve a Secretaria de Esporte. Prefeito eleito, aliás, um abraço ao Lucas Sanches, um abraço ao prefeito Lúcio. Não, e ele esteve lá, fez vídeo, o Lucas Sanches, eu acho que ele vai... Tomara, né? O programa Câmara Esportiva, viu, presidente, você sabe disso, né? Aqui nós não temos partido político, aqui não tem Pedro, não tem Paulo, não tem João. O programa é apenas um veículo de fazer chegar ao munícipe, ao esportista, notícias do esporte. Eu fico até meio, às vezes que eu falo com a nossa produção, né? Puxa o freio, porque eu prefiro ser um veículo de informação e não de opinião, né? Em que pede a gente ter a nossa forma de raciocínio, porque a gente pede ao prefeito Lucas, que em breve estará no comando da cidade, que tenha essa sensibilidade, né? De dar sequência nesse esforço que foi feito pelo Legislativo, pelo governo que está em curso, e termos de volta essas praças importantes, né? Até porque, né, presidente, antes do atleta, há uma preocupação, uma responsabilidade muito grande, né? Com relação à formação dos nossos cidadãos. Tem um artigo da Constituição que poucas às vezes nos... Tá fácil aí, produção? Olha o que fala a nossa Constituição, né? Para você que nos acompanha. É dever do Estado fomentar práticas esportivas, formais e não formais, como direito de cada um. É dever do Estado. E quando se fala dever do Estado, dever do município. Artigo 217. E quem é esse cada um? É o cidadão. Não é isso? Então, tomara que se dê sequência a isso, né? E recursos nós arrumamos. Sim, o mais difícil foi feito. Nós arrumamos. Né? Agora é a parte administrativa e burocrática. O mais difícil está aí. Vamos acompanhando de perto tudo isso, né? E a Câmara fiscalizando isso aí, né? O Fioravante que terá uma pista de skate padrão olímpico, sim, né? Para os nossos atletas, que muitos nos representam, sim, e vão para fora. E hoje... o skate é esporte olímpico, sim, né? O Tomeuzão, né? O presidente da Câmara sabe disso. É um projeto arquitetônico de uma referência na arquitetura do país, que é o Rui Ohtake. Ele já projetou lá as torres, e uma delas seria realmente preocupação da secretaria. E por que não se fica... tem que ficar ali nos aluguéis também, né? Isso aí. Economizar e usar o esporte, investir no esporte. Fica lá. E o Wilson faz uma abordagem interessante, presidente. Essa coisa da zeladoria dos nossos próprios, né? Também é uma coisa que sempre me preocupa muito, e é sempre notícia aqui no Câmara Esportivo. Né? Você saber, eu sou do época que você também, quando frequentou o João do Pulo, a criança chegava, né? Tinha que se identificar, uma carteirinha, tinha lá sempre alguém informando para um pai, para uma mãe, e a gente tem observado que nas nossas caminhadas, na cobertura do esporte, as nossas praças, nessa questão também, falta um olhar mais carinhoso e de responsabilidade. Você vai no ginásio Bonifácio Cardoso, você entra e sai, ninguém sabe quem é, ninguém pergunta quem é você. Vamos pro Fioravante, é a mesma coisa. Né? E ele falou pulo. Sim, né? Precisa ter um olhar também para isso, né? A Secretaria de Esporte tem um departamento de manutenção, pois é, né? Não existe lá um departamento. E eles têm que ser responsáveis, e aí fica aquele empurra, né? Não... tal secretaria vai cortar o mato. Não, a manutenção tem que ser feita, sim, ali pela... E nós o presidente, você que nos acompanha, tivemos na nossa história personagens importantes nesse cenário. Né? Zeladores que vestiam a camisa da administração. Pedrinho no Tomeuzão. No Fioravante, depois Tomeuzão. Miguel Zaramella no Fioravante. Edson Caldeira na Ponte Grande. O pessoal tinha uma estrutura tratava aquilo como se fosse as próprias residências, né? E isso tem uma resposta positiva no dia a dia, né? Na questão de segurança. A gente vê que os maiores problemas são com os usuários, sim, de entorpecentes que invadem também, ali para roubar uma torneira, algo pífio, né? E quando tem essa amizade do zelador, sim, com a comunidade, isso não acontece pelo respeito, né? Porque não adianta ter todas essas reformas se não se criar... Agora estou me dirigindo ao prefeito eleito. Temos que criar nessas praças esportivas, prefeito, um sistema de vigilância, de conservação do próprio. Não adianta conseguir uma verba que foi histórico, né? Feito esse acontecimento pelo presidente, se depois de tudo reformado, tudo bacana, entra numa situação de deteriorização, porque não há uma conservação, não há uma zeladoria.
enfim. Nós fizemos algumas homenagens na Câmara, né? Eu ia falar sobre isso. Agora eu sou... E o Pedrinho foi um dos homenageados, Sim, falando do Pedrinho. Teve essa questão da comenda também, parabéns, viu, presidente? Foi uma ideia bacana, né? Do reconhecimento. A ideia é que cada ano a Câmara Municipal esteja premiando, né? Sim. Com uma comenda. Ou seja, eu sou agora um comendador também. É isso aí. Obrigado pelo carinho, mas enfim, homenagear, né, aqueles que trabalham tanto, né? Foi emocionante, né? Foi uma noite maravilhosa. Várias referências do esporte. Uma homenagem também ao nosso ex-atleta, já não está entre nós, Miltinho Ziller. Né, mas a comenda leva o nome dele. Sim, esteve lá a esposa. Presidente, a gente vai terminando porque o nosso horário e a sua agenda também é bastante estreita, mas não poderia deixar você ir embora sem a gente falar desse segundo mandato. De novo, uma votação extremamente expressiva. Né? Você dobrou a votação que você teve no outro pleito. Que já foi boa, né? Que já era uma coisa maravilhosa. Agora, quase 16 mil votos, é isso? 16 mil votos? Não, 16? 16 mil votos. 15.476. Isso, Eu acho que é uma votação histórica na cidade, segunda maior da cidade. Eu acho que isso é o reconhecimento da população, né? Com a gente teve vários esportistas na nossa campanha, várias entidades, a UIMPRO, o Guarulhos e várias equipes de futebol, de esporte, a PROV, então várias pessoas apoiaram, né? Então agora a gente deve satisfação, né, de tudo que a gente fez e de tudo que a gente pode fazer. Então a ideia é continuar nesse caminho, fazendo o melhor para a cidade, né, para continuar tendo o reconhecimento da população. É um trabalho muito difícil, não é fácil, gente, não é fácil porque quando falta pão, né, falta recurso para tudo, então é complicado. Mas a gente tem boas ideias, tem boas pessoas do nosso lado. Um novo partido também, né, presidente? A gente está no PSD, é o partido que mais elegeu vereadores e prefeito no estado de São Paulo. Então, é o maior partido do estado de São Paulo, um dos maiores do país. A nossa ideia é entrar no mapa político nacional, através do PSD, partido forte, porque a gente não tem que ver o lado do partido A, do partido B, tem que ver o lado do povo. Então, não adianta eu falar assim, eu sou de direita e ficar com aquele pensamento fechado, a gente tem que fazer o que é melhor para a população. E o PSD tem essa característica de atender os anseios da população. Questão da presidência da Câmara... Continua até dia 31 de dezembro. Dia 1º tem eleição. A gente não sabe o que vai acontecer. A minha ideia é não concorrer. Não concorrer, A minha ideia é não concorrer e já falei isso para alguns vereadores, já procuraram. Não, você tem que ser o candidato e tal. O futuro a Deus pertence. Mas há poucos dias aí também um dos concorrentes já foi lá e falou... Fez alguns desafios, então isso mexe com o nosso... Mas eu não tenho ego pelo poder, né? Eu não tenho ego pelo poder, mas a verdade, a cidade tem que estar em boas mãos. Sempre, né? Sempre. Então, se tiver em boas mãos, eu sou o cara que vai olhar, vai ajudar a próxima administração. Algum projeto para esse teu novo ciclo? Tem algumas ideias, né? Já tem alguns projetos até protocolados. Um deles é esse dos pães. Não deve votar até o final dessa legislatura, ainda vai para as comissões. Tomara que esse projeto seja abraçado, foi deliberado. Por todos aqueles que têm a responsabilidade de aprovar isso. Foi deliberado, a gente tem muitas ideias, a gente ainda está rascunhando aí. A gente deve fazer uma prestação de contas ainda nesse mandato de tudo que foi feito nesse mandato. As vitórias, as derrotas. Eu tinha a ideia de fazer uma câmara itinerante. Então, é um dos projetos que eu não consegui implantar. Era a câmara para a população, levar nos bairros. Então, hoje vai ter sessão na região dos Pimentas, amanhã no Ponte Alta. Bacana isso, né, gente? Era a ideia de mostrar mais transparência ainda. Aproximar mais a Câmara da população, né? E quem sabe ter novos candidatos na cidade que possam ser vereadores e representar a sua comunidade, porque a Câmara é muito distante ainda do povo. Mas a gente hoje tem transmissão online das sessões da Câmara através do Instagram, das redes sociais. A gente tem o papel zero na Câmara Municipal. A gente tornou, através dos meios de comunicação mais transparente a Câmara Municipal. Então, todo mundo consegue acessar todos os projetos, todas as ideias através de aplicativos, e-mails. Então, a Câmara está bem transparente e a gente quer que isso continue. Então, a minha frustração é não ter conseguido fazer a Câmara itinerante, porque teve ali uma rejeição dos vereadores, porque muitos acham que vai ter sessão longe, sem estrutura. E eu acho que se a gente é eleito pelo povo, a gente tem que estar com o povo. E tem que dar o primeiro passo para que a coisa aconteça, né? Se toda vez que vier uma ideia se coloca um obstáculo, sem a tentativa de passar por um processo experimental no primeiro momento, tudo bem, eu entendo, mas enfim. Mas eu quis te mostrar que também tem frustrações. Mas sim, a gente vai... faz parte, né, presidente? Faz parte. Daqui a pouco temos um novo pleito aí, já num outro patamar, né? Daqui 2 anos.
presidente pensa em alguma coisa lá na frente. Eu já fui procurado pelo partido. Né? O Edmilson disse que, de repente, vai pensar aí numa situação, quem sabe, de concorrer aí. Eu fui procurado pelo PSD, né? Então tem essa conversa. Eu quero concluir o meu mandato como vereador. Tá. Né? Essa é a minha vontade, fazer com excelência. Mas a gente não sabe aí os destinos e as oportunidades. Eu acho que a cidade tem que ter bons governantes e bons representantes. A gente briga muito dentro da cidade por falta de recursos. Isso nas 3 esferas, né? Nas 3 esferas. Municipal, Estado e a gente briga... Qual que é o principal fator? Falta de recursos. Sim. E então os nossos deputados estaduais e nossos deputados federais, a principal missão deles é trazer recursos para a cidade através de emendas legislativas. E quanto mais representantes nós tivermos, mais recursos... A gente paga IPVA. 50% do nosso IPVA vai embora. Quanto que volta em retorno, em viaduto, em benefício, em investimento em saúde? A gente tem o ICMS. O maior imposto arrecadado na cidade não é o IPTU, é o ICMS. O ICMS vai para o governo do estado, a grande parcela, 50% do ICMS. Então dá para fazer viaduto, dá para fazer túnel, dá para trazer metrô, dá para trazer trem, dá para ter melhorias. Mas a gente precisa que os nossos deputados estaduais e deputados federais tragam recursos para a cidade. Então a gente vê lá, a pessoa vota, Tiririca. Quanto que o deputado federal Tiririca trouxe de recurso lá? Mas ele teve não sei quantos mil, mais de 50 mil votos na cidade de Guarulhos. Mas quantas emendas ele trouxe para a cidade de Guarulhos? Quanto que trouxe para o esporte? A gente vê às vezes aí um deputado federal, o Romário, que é representante do Rio de Janeiro, e tem outros, né? Ele pode mandar emenda para cá. Cadê as emendas dos deputados? Então a cidade de Guarulhos, infelizmente, ela fica órfã. Carece disso. Ela fica órfã. É a cidade que mais arrecada e que mais manda dinheiro para o governo estadual e o governo federal, mas é a que menos tem o retorno. Então, meu nome está à disposição, o futuro a Deus pertence, mas eu quero concluir meu trabalho como vereador. Seria um bom secretário de esportes, hein? Olha puxando a brasa para o nosso lado aqui. Ô, Juliano, tem alguma coisa aí? Tá tudo tranquilo? Tem vários recados? Mas depois no segundo bloco... Colocamos, tá bom. Presidente, puxa, te agradecer mais uma vez, né? Obrigado pela deixa. Foi muito importante terminar. Estamos terminando, vamos até o dia 17 com a nossa programação, mas muito importante para o programa tê-lo aqui, viu? A gente poder passar para o telespectador, em especial o esportista, né? Porque é um programa de esportes, mas contar um pouquinho da tua história, essas ações de extrema importância para o esporte, né? Porque se faz tão pouco pelo esporte. Então, legal, obrigado. Em nome de todos os nossos esportistas, das nossas equipes, né? Eu estou sendo aí hoje o porta-voz, né? De passar para o presidente o nosso agradecimento, né? De coração, nosso muito obrigado, viu, presidente? Eu que agradeço a oportunidade, o carinho que você tem por mim. Conheci o Ulisses de sunga na beira da piscina. Né? Era magrinho, né? Magrinho, técnico. E, assim, para mim é um orgulho poder estar aqui nesse momento com você, Ulisses, prestigiando. Obrigado. Sabendo que você também é uma referência para nós no esporte. Mandar um abraço para toda aquela nossa galera da natação, todos os esportistas que nos ajudam. A Beth, a Tânia, Maria Rita, o Adilson, Nenê tá em Santos, eu falo com ele pelo WhatsApp. O seu Gabino, lembra do seu Gabino, que era um senhor que foi uma referência para nós. Tanta gente importante. E assim, o Ademir, teve vários professores, a toda a equipe da Secretaria de Esportes, que também são, você sabe o quanto eles lutam, mesmo com pouco, fazendo muito, né? E o carinho que eu tenho para os esportistas da cidade. Então, o que eu puder fazer, eu estou à disposição. Vou finalizar com você desejando boas festas aos nossos esportistas. O microfone é seu aí. Agradecer a todos vocês. Feliz Natal, próspero Ano Novo. Que venha um ano de muita saúde, muita paz e muita prosperidade, principalmente no esporte. Mas tendo saúde, né, Ulisses? Há poucos, eu e o Ulisses estava conversando aí sobre os desafios da saúde. Então, eu quero desejar a cada um de vocês saúde, saúde, saúde e saúde. E o resto a gente encaminha aí. E o esporte é saúde. Então, a gente está aqui para prestigiar os esportistas, vocês atletas. Contem com o Ticiano, vereador aqui na cidade de Guarulhos. Obrigado. Tá aí, gente. Que manhã não, tarde, né? Que tarde feliz, né, em ter aqui a presença do nosso presidente. Leva um abraço a todos os seus parceiros lá no Legislativo.